Bom dia, doutor Emerson. Bom dia. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Como é que está o som, a imagem aí para o colega? Enxerga Aqui tá nós perfeito. todos? Sim. Tá bem. Aqui está ótimo também. Bom, gostaria de agradecer a sua disponibilidade de participar do nosso evento. Para nós é uma honra. Ficamos muito gratificados com a sua disposição. Como todos sabem, o juiz Emerson Gaza é diretor do Fórum da Subseção Judiciária de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, e também coordenador do Sejuscom de Jaraguá do Sul. O nosso colega vai nos brindar com uma exposição acerca da previdência complementar do servidor público, e a sua apresentação tem previsão de encerrar-se às 13h30. Doutor Emerson, antes de lhe passar a palavra para a conferência, eu gostaria de aproveitar um pouquinho esse espaço, porque eu vou precisar me ausentar. Eu tenho compromisso no Tribunal Regional Eleitoral, o qual eu integro por indicação aqui do tribunal. E, como não vou estar no encerramento, né, já antecipadamente cumprimento Vossa Excelência, porque já conheço da sua capacidade e sei que também, como os demais colegas, será brilhante a sua exposição e a sua participação, mas eu gostaria de agradecer aos colegas que se dispuseram a participar do curso. Procurei ficar o maior tempo possível e vejo que foi demonstrado por todos os senhores um forte interesse em captar assim, o que os nossos professores procuraram transmitir, né? E nós ficamos muito gratificados, porque me parece, embora não esteja tendo aqui um feedback em relação à opinião dos senhores do curso, mas como coordenador eu acho que o objetivo que é provocar uma discussão acerca do regime próprio, que nós não atuamos com tanta frequência na nossa jurisdição, eu acho que foi atingido, e muito pela colaboração, a participação dos senhores. Aqueles colegas que dizem que direito previdenciário, seja regime geral ou regime próprio, é muito simples, é porque não tem uma visão mais aprofundada acerca da matéria, né? Porque nós sabemos que realmente tem uma grande dose de complexidade, de litígio, de discussão, principalmente porque temos, de um lado, um hipossuficiente mesmo, o empregado público, e, do outro lado, o Estado, né? E as normas são criadas com um objetivo protetivo do segurado, mas sabemos que, ao longo do tempo, em função das administrações que vão se trocando, e principalmente em função de cálculos atuariais, surgem questões que poderiam, talvez, simplesmente serem resolvidas e se tornam complexas pelo litígio que se instala quando o segurado busca exercer um direito que entende estaria amparado pela objetividade jurídica do legislador da época e pelas informações, vamos dizer assim, que levaram ao legislador criar aquela lei protetiva, né? Enfim, é uma matéria que nós, que atuamos na Justiça Federal, temos esse dever de dirimir esse conflito, de resolver as questões, não simplesmente julgar, né? Porque julgar, cumprimos a nossa missão julgando, mas muitas vezes não resolvemos o conflito. E a missão maior do magistrado é resolver conflito, né? E a escola tem como objetivo cumprir o seu papel dentro do possível, também com as suas limitações, né, de trazer informações aos senhores, de capacitá-los, às vezes nem tanto, né, porque muitos dos senhores aqui
já tem todo o domínio e o conhecimento que às vezes nós achamos que estamos transmitindo e acabamos muitas vezes, né, apenas trocando ideias, né? Mas a troca de ideias sempre faz crescer. Então, de minha parte, muito obrigado pela presença dos senhores. Me sinto gratificado por ter podido participar da coordenação científica do curso com a desembargadora Vivian e desejo, e tenho certeza que terão, um bom final de trabalho. Então, até um próximo encontro e passo a palavra ao colega Emerson para a sua apresentação, desejando-lhe boa sorte e, mais uma vez, agradecendo e um grande abraço. Ok. Obrigado, desembargador. Obrigado. Eu agradeço também os aplausos também, né, para o encerramento, então. Agradeço... isso que eu ia pedir, se tivesse uma câmera voltada aí para os colegas, é melhor, né, já que a gente não... para tentar simular da melhor forma possível essa visão presencial. É uma experiência que a gente está fazendo com a escola. Agradeço a coordenação que autorizou que a gente também fizesse essa atividade por videoconferência. É a nossa nova realidade, digamos assim, também com a regionalização. A gente perde um pouco com o calor humano, assim, né? Mas a gente pelo menos de repente vai ter a possibilidade, se essas experiências derem certo, de ter pessoas de mais longe podendo falar para a gente nos nossos cursos. Eu tenho feito alguns cursos até bem interessantes à distância, onde é montada uma estrutura presencial e você tem aqueles TEDs, né, semelhante ao TED, o Summit, onde você tem todas as atividades presenciais e as palestras, até de palestrantes estrangeiros, feitos à distância, e tem dado um resultado bem interessante. Então, são modelos que eu acho que também a escola pode ir aprendendo, experimentando, que de repente também vai nos permitir, de forma regionalizada, nos reunirmos em locais mais próximos da nossa casa para assistir um curso e, de uma forma, ao mesmo tempo, temos a discussão. Quer dizer, acho que nós vamos avançando. Eu sei que é o último módulo do curso, né? Então, a minha ideia é que a gente também de repente não vá até 1h30, porque sei que o pessoal tem voo, tem deslocamento e também várias outras questões que de repente têm que ser resolvidas. Mas como é que eu pretendo conversar nesse diálogo? Porque eu não sou propriamente professor, né? Eu gosto mais das conversas do que da aula. Mas sempre que a escola convida, eu aceito o convite, porque eu acho importante a gente também estar dando esse retorno, até em agradecimento a todo o esforço que a escola faz para nos oferecer essas atividades de aprimoramento. A minha ideia é trazer uma visão geral, né, da Previdência Complementar do servidor público, para que a gente saia daqui tendo pelo menos uma ideia de como é que as coisas funcionam, da onde que as coisas vêm, para que, se surgir algum caso concreto para nós decidirmos, a gente tenha, então, esse referencial que nos permita saber por onde começar, digamos assim. Então, se vocês... E nós vamos passar, então, por uma visão geral, na verdade, da legislação, mas sem entrar em tantos detalhes, e sim por um panorama, né, da nossa Previdência Complementar, que talvez ainda não seja uma realidade muito grande para nós, mas dia a dia vai se tornando uma realidade cada vez maior. E a gente começa, inevitavelmente, pela Constituição. Se alguém quiser acompanhar, aqui eu não vou reproduzir os textos legais, mas se alguém quiser acompanhar, nós vamos fazer o seguinte caminho. Nós vamos começar pela Constituição, artigo 40, parágrafos 14 e 15, e depois o 202. E depois nós vamos passar pela Lei Complementar 109, que é a norma geral que regulamenta a Previdência Complementar no Brasil, não só dos servidores públicos. A Lei Complementar depois 108,
que regulamenta a questão da previdência geral do servidor público, não só federal, né, nacional, a Lei Complementar Nacional. E depois nós vamos falar um pouquinho da Lei 12.618. E se você quiser fechar o sistema, falar assim, bom, então tá, Constituição, essas leis, a Lei 12.618 é a que regula a previdência complementar e cria as FUNPRESPs, né, ESE, LEGE e JUDE. E depois, se você quiser entender totalmente como funciona o sistema, você tem que ir ler o Estatuto da FUNPRESP e JUDE, porque o MPU está junto com a FUNPRESP e JUDE, por convênio, e o Estatuto da FUNPRESP-ESE, que é a dos servidores do Executivo, e do Legislativo também, por convênio, eles aderiram à FUNPRESP-ESE. Então, hoje nós temos, no nível nacional, se surgir alguma ação para a gente julgar dessa matéria, esse é o arcabouço legislativo que a gente vai utilizar. Aí, então, quando a gente vai para a Constituição, né, que é o início de tudo, a gente vai ver que essa ideia de criar uma previdência complementar do servidor público, ela não é nova, não é? Porque ela está lá na emenda 20 de 98. Então, nós temos 20 anos aí mais 20 anos que foi criada essa ideia. Só que na época foi estabelecido, então, que isso aconteceria desde que a União e os estados, o Distrito Federal, o município, instituam um regime de previdência complementar. Quer dizer, uma faculdade poderia ou não ser criada. Deveria ser, pela emenda constitucional 20, deveria ser editada uma lei complementar nacional que regulamentaria, então, essa possibilidade. Essa lei não veio especificamente em relação a isso. E aí, a emenda 41 mudou o texto originário para dizer que cada ente federativo, por legislação própria, poderia instituir o regime de previdência complementar. E daí ela já trouxe alguns requisitos. Então, ao invés de deixar para a lei complementar, ela então fixou alguns requisitos. Primeiro, o regime teria que ser criado obrigatoriamente através de entidades fechadas de previdência complementar, né? Isso que é o que está vigente hoje, a emenda 41. Natureza pública da entidade, os planos somente na modalidade de contribuição definida, e, além disso, o que já estava na emenda 20, observar no que couber o artigo 202, parágrafos da Constituição. Muito bem. O que significa cada um desses limitadores constitucionalmente estabelecidos, que estão vigentes hoje? Primeiro, entidade fechada de previdência complementar. São operadoras de planos de benefício constituídos na forma de sociedade civil ou fundação sem fins lucrativos, né, e estruturadas na forma do artigo 35 da Lei Complementar 109 de 2001. A nota principal aqui é a inexistência de fins lucrativos e sociedade civil ou fundação. O acesso ao plano depende obrigatoriamente, pela Lei Complementar 109 já, ao vínculo com o patrocinador. Então, não pode ser qualquer pessoa que vai ingressar nesse regime. Então, esse é o primeiro requisito constitucional, né? Segundo requisito, natureza pública. Aí é um problema. O que é natureza pública, né? O que significa isso? Na verdade, a doutrina divergiu, alguns entendendo que a natureza pública seria meramente o fato de ter que ser criado pelo poder público, né? Então não poderia ser criado por uma entidade privada, na forma de... teria que ser obrigatoriamente feito pelo Estado. Outros entenderam que não, que teria que ser uma regime jurídico de direito público, né? E outros um meio termo que não, poderia ser teria que ser uma sociedade civil sem fins lucrativos, fundação ali, de natureza pública, que teria o quê? Algumas restrições próprias do regime de direito administrativo público. Digamos, não temos nenhuma decisão sobre isso e nenhum precedente. O que acontece é a opção do legislador. A gente vai na Lei 12.618 e vê que o legislador optou por essa terceira linha, do meio termo, digamos assim, né? Onde as FUNPRESPs federais são criadas com essa formatação, né? de entidades que se regem
como fundação, com personalidade jurídica de direito privado, mas com autonomia administrativa e financeira e gerencial, e com algumas restrições de direito administrativo, por exemplo, a submissão à legislação federal sobre licitação e contratos administrativos, a realização de concurso público para a contratação de pessoal, no caso dos empregados permanentes, e teste seletivo para os temporários, né? A publicação dos resultados, enfim, algumas limitações do direito do regime de direito público. São Paulo também, no sistema deles, foi por essa linha, no SP Previcom, e de forma que nós temos essa situação configurada no plano concreto, não há nenhuma discussão até o momento sobre isso. O que me parece que fica em aberto e, de repente, no futuro, pode ser invocado essa questão da natureza pública para termos alguma discussão judicial, que é o que nos interessa no curso aqui, né? É a questão da responsabilidade civil, porque tem toda aquela construção de que da responsabilidade subsidiária do ente público, né, pela criador da entidade. Então, isso se aplicaria, seria possível aplicar esse conceito aqui? É uma questão que fica em aberto e nós talvez não cheguemos a uma solução definitiva ou nem precisemos chegar conforme seja aprovada a PEC 6, que na sequência eu vou falar sobre ela, e ela traz uma mudança que retirando, na verdade, essa questão da natureza pública. 3. O terceiro requisito, plano somente na modalidade de contribuição definida. O que significa isso? Nesse plano você define o tamanho da contribuição que você vai fazer e não do benefício. E aí é um sistema que está associado ao sistema de capitalização, né, que está na discussão para o setor privado. Aqui já é esse sistema. Como é que funciona? Você vai pagando as contribuições com um valor definido, que no caso dos FUNPRESPs é um percentual sobre a remuneração. Com isso, você acumula um capital ao longo da vida e lá no final, quando você preencher os requisitos, né, se tornar elegível para receber um benefício, então, aí você vai pegar aquele saldo acumulado e vai calcular o benefício que você vai receber. Né? Então, é uma opção do legislador que limita bastante os riscos do sistema. Porque sistemas que têm valor de benefício definido, ele está suscetível de uma forma muito maior a ter que haver aportes extraordinários para você regularizar a situação. Aqui não. Na verdade, nesse plano, quando alguma coisa dá errado, o prejuízo já vai direto na conta do participante, né? Mas ele não tem de acumulação, caso não haja acumulação. Mas nos outros planos você tem ainda uma possibilidade de ter que pagar para complementar o benefício do outro, que por alguma razão não se chegou ao valor suficiente para cobrir as despesas existentes, né? Lembrando sempre que todo plano, como ele é fechado, quem acaba, e a gente vai ver lá na frente, quem acaba sendo responsável por manter a sua rigidez são os próprios participantes. Muito bem, e o quarto requisito, observar no que couber o disposto no artigo 202 e parágrafo da Constituição Federal de 88. O artigo 202 é aquele que estabelece as normas gerais para o regime as normas constitucionais, né, para o regime de previdência complementar do setor privado. Então, a gente tem que fazer um filtro, e como é que a gente vai fazer isso? Vai fazer a partir do que está previsto nos dois artigos, considerando o artigo 40 da Constituição, parágrafo 15, como norma especial, né, que vai se sobrepondo à norma geral do artigo 202. Como a própria norma já manda fazer, né? E o que a gente pode extrair ali do artigo 202 e seus parágrafos que se aplica obrigatoriamente à previdência complementar dos servidores públicos? Eu vejo ali organizado de forma autônoma ao RPPS, quer dizer,
o regime de previdência complementar não é algo vinculado ao RPPS, é autônomo, é separado, é absolutamente independente. Isso está ali na Constituição. Segundo, o requisito é facultativo, quer dizer, então até nós tivemos toda aquela... Eu lembro que durante aquela questão do direito de opção, se fazia a migração ou não para o regime, para o pessoal antigo, houve uma discussão assim, se eu migrar, eu sou obrigado a participar do FUNPRESP? Não, porque pela Constituição já está estabelecido que é facultativo. Então, nem se pode mudar a regra para dizer assim, agora você é obrigado a participar do FUNPRESP. É facultativo, é constitucional isso, né? Também, um requisito importante que deve ser regulado por lei complementar, né? Então exige um quórum diferenciado para pelo menos fazer as normas gerais desse sistema, como ele vai funcionar. E o plano deve ser baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado. Lembre-se, isso aqui é para todos, né? No caso do serviço público, como o plano é obrigatoriamente o de contribuição definida, né? Então limita um pouco os riscos, mas existem ainda alguns riscos que eu vou falar mais adiante. 5. Direito ao pleno acesso às informações relativas à gestão do plano. Então também isso aqui está constitucionalmente garantido, é importante. 6. Desvinculação dos contratos de previdência privada do contrato de trabalho, né? No caso, em relação ao nosso contrato nossa relação estatutária, no caso do servidor público. O que te garante continuar, o que isso é importante, por um lado? Ele te garante continuar participando do plano, mesmo que depois você, eventualmente, saia do regime, né? Ou você saia do serviço público. Você não pode entrar se você não for. Mas depois, mesmo que você saia, me parece que daqui se extrai constitucionalmente o teu direito de participar, que também está previsto em outras normas complementares, né? E o 7, que é diretamente ligado à nossa situação, contribuição máxima do ente público igual à do segurado. Mas veja, não necessariamente igual. Aqui está falando, a Constituição diz, no máximo o ente público vai contribuir igual o servidor, mas não obrigatoriamente. Só está, na verdade, limitando, não está definindo como vai ser. Hoje nós temos o quê? Na FUNPRESP, contribuição de 1 para 1. Mas que está lá no artigo da Lei 12.618. Mas, na verdade, também nós vamos ver nas leis complementares, repete essa disposição do máximo, né? Não da obrigatoriedade. Então, nós podemos ter uma alteração na Lei 12.618 que diminua essa contribuição e não terá nenhuma violação constitucional nesse ponto. E o 8º é também do serviço público, previsão de lei complementar para regular a relação entre o ente federativo e a entidade de previdência complementar por ele criada. No caso, para o serviço público federal, na verdade para todos os serviços públicos, é a lei complementar 108 de 2001. A lei complementar 108 de 2001. Pena que não tem aqui aquele coisa do Facebook, né, da live, que a gente vai vendo se está coraçãozinho ou não. Então, mas enfim, como não tem, pelo menos não tem também aquele que não está agradando, eu vou continuando. Eu vou continuando. Muito bem, agora vamos falar então da PEC. Aqui, terminando. Muito bem. Uma coisa importante a gente ver aqui, vamos falar agora da PEC 6 de 2019.
algumas questões aqui que são interessantes. Por quê? Eu estava pesquisando para essa aula, e a gente olha assim para o nosso panorama do serviço público federal e vê assim, não, e até na reforma aí todo mundo discute, não, mas não tem mais esse negócio do servidor, ele ganha o salário da ativa e não está no teto do INSS. Porque desde 2013 está todo mundo que entra no serviço público está no teto do INSS. Né? Porque a gente está olhando para a nossa realidade do serviço público federal. Na realidade do serviço público federal, é verdade, todo mundo que entra depois lá de 2013, obrigatoriamente vai receber a aposentadoria no máximo pelo teto do INSS. Mas, em relação a estados e municípios, a criação de entidades como a FUNPRESP, né, de entidades de previdência complementar, ela é praticamente inexistente. Eu fui pesquisar esse assunto aqui para a aula e vi aqui uma decisão da Previc, né, que é o órgão controladora, e onde tem que aprovar então, os planos para eles entrarem em vigor. E no dia 8 de 3 de 2019, eles aprovaram o plano de benefício dos servidores do Distrito Federal. E a notícia diz que a Previcon-DF é a 12ª fundação de servidores públicos federais existentes. Então, além dela, teria os 2 FUNPRESPs federais, né, o ES e o JUDE, São Paulo, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e um único município, que é o de Curitiba. Então, se a gente vê assim no âmbito estadual ainda é baixa a adesão, e no âmbito municipal é praticamente inexistente. E aí, qual é o problema? Por que acontece isso? Se a gente olhar, quando você cria um fundo, como por exemplo o FUNPRESP, nós temos uma taxa de administração, né, que é a taxa é um custo de administração, que é custeado hoje pela taxa de carregamento, que era de 7% até o ano passado e agora teve uma redução para 6%. Esse valor de 7% e de 6%, para que serve ele? Ele é usado para custear as despesas administrativas da FUNPRESP. Ele não retorna em nada em benefício, em algum benefício, nem na tua conta de acumulação, nem na tua conta para benefícios extraordinários. Só que para chegar nessa taxa de 6%, nós temos hoje na FUNPRESP JUDE cerca de 20 mil participantes. Então, se você não tem como você criar um fundo de município, um município lá de 2, 3 mil servidores, que só os novos vão poder entrar num fundo como esse, financeiramente não vai ter como você criar. Eles são inviáveis, porque se tiver lá 10 servidores, como é que vai fazer? Vai ter que... É impossível, praticamente. Você vê que Curitiba fez porque já é um município maior. Os maiores municípios talvez tenham condições. Senão você consome tudo pela tua taxa de carregamento. Você teria a possibilidade dos municípios talvez se organizarem e fazerem fundos em convênio, né? Mas as injunções políticas não são muito simples nesses casos. Então, não é economicamente viável. E aí a gente vai para a PEC 6 de 2019 e vê que ela quer enfrentar esse problema. No artigo 40, parágrafo 14, ela traz uma mudança significativa, porque ela estabelece que os estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão regime de previdência complementar para os servidores públicos. E daí, lá nas normas de transição, é fixado um prazo de 2 anos para que seja instituído. Então, agora, com a PEC 6, pretende que se torne obrigatório. Eu não sei como ficou, eu dei uma olhada rapidamente no parecer ontem do relator, eu não vi mudança nesse texto específico. Mas a notícia da imprensa é que estados e municípios teriam sido retirados do texto da reforma. Mas não retiraram desse texto específico, eu não sei como no final vai ficar essa questão. Mas, pelo texto originário, a ideia é essa, quer dizer, tornar obrigatório. E ao tornar obrigatório, o que acontece? O que você faz? Você muda também o parágrafo 15 para dizer que
continua com a modalidade de contribuição definida, você tira a natureza pública, você mantém a observância dos requisitos do artigo 202, mas aí você coloca, poderá autorizar o patrocínio de plano administrado por entidade fechada de previdência complementar instituída pelo ente federativo, que é o que já existe, bem como, por meio de licitação, o patrocínio de plano administrado por entidade fechada de previdência complementar, não instituída pelo ente federativo, ou entidade aberta de previdência complementar. Então, essa mudança existe por quê? Porque a crítica que existe é muito grande no sentido, quer se entregar para a iniciativa privada a administração. Não se obriga a que se entregue, primeiro de tudo. É uma possibilidade. Ele abriu para 3 possibilidades, na verdade. Antes, o ente tinha que criar. Agora ele pode criar, o município pode criar o plano dele, ele pode vir e conversar com o FUNPRESP federal, por exemplo, ESE, e falar, olha, nós queremos fazer um convênio com vocês e aderir ao FUNPRESP ESE. E aí ele pode entrar, e isso pode gerar alguma discussão, mas a discussão com relação aos participantes atuais do FUNPRESP ESE, se eles vão aceitar ou não, né? Ou ele pode fazer ainda uma licitação e contratar uma instituição privada para para gerir esse plano de previdência complementar dos seus servidores. Agora, essa mudança ela era necessária, é necessária no sentido de viabilizar que aconteça principalmente para os estados menores e especialmente para os municípios. No âmbito federal, não haveria nenhuma necessidade dessa alteração. Agora, para nós, no âmbito federal, tem uma alteração na PEC que é bastante, não sei se é preocupante, mas que é uma alteração, que é o parágrafo 17 vai estabelecer a vedação à existência de mais de um regime próprio de previdência social aplicável aos servidores públicos de uma entidade gestora. Quer dizer, no âmbito federal nós não poderíamos mais ter FUNPRESP, ESE e JUDE. Teria que haver uma fusão entre esses dois. Pelo texto da PEC 6, vamos ver como ela vai passar também, para no final a gente ter a situação real. Eu estou trazendo, na verdade, isso para a gente poder dimensionar o que existe e como pode ficar, né? E ter uma ideia que, com essas transições, sempre surge a possibilidade de alguma discussão judicial que venha até nós. Muito bem. Claro, o que me parece importante também pensar é que ao tornar viável essa modificação do modelo, essa PEC traz um aumento de riscos. Porque se a gente for olhar toda a legislação, as leis complementares e a forma como está construída o regime de previdência complementar fechado que existe atualmente por serviço público, o patrocinador, o que cria o fundo, ele é responsável por fiscalizar. Mas o resultado dessa fiscalização ele tem que mandar para a Previc. Mas ele não tem poder ele não tem poder de interferir na gestão da fundação, da FUNPRESP. Ele não pode ir lá e fazer uma intervenção e dizer, não, isso aqui não está certo, tal. Então, ele também não pode ser responsabilizado por isso, salvo se ele tiver alguma ingerência. Ele nem pode fazer essa ingerência. Agora, quando você faz uma contratação de uma entidade por licitação, aí você pode ter uma responsabilização do contratante, né, do poder público, caso a entidade que foi licitada e contratada não esteja desenvolvendo o contrato a contento. Então, aumenta esse risco aí se você fizer de você utilizar esse mecanismo, me parece, na minha visão, e é algo que tem que ser ponderado. Me parece que o mais adequado seria até os municípios e estados tentarem fazer ou um fundo próprio deles em conjunto ou aderir a outros públicos já existentes. Emerson. Mas, enfim. Emerson.
Helder, bom dia. Só me diga uma coisa, você falou que o ente não pode interferir na gestão, mas é ele que nomeia a maior parte dos diretores, não? Sim, isso eu vou falar mais para frente, como funciona pela lei, e até levantar essa questão se vai ter responsabilidade ou não, conforme a... Mas ele não pode interferir diretamente, digamos assim, né? Ele vai... Como é que funciona hoje? A FUNPRESP faz os relatórios da gestão e manda para o Ministério Público e manda para o STF. O STF tem um órgão interno que faz a análise desses relatórios, verifica tudo como foi, faz um parecer, e esse parecer ela manda para a Previc. E se alguém tiver que intervir lá, vai ser a Previc com base naquilo que o órgão relatou. Não pode o STF vir e dizer diretamente para o FUNPRESP, você está fazendo errado isso. Né? Então, é claro que a FUNPRESP vai olhar o relatório do STF, nesse caso, e vai dar uma verificada se realmente está fazendo alguma coisa errada ou não, se for apontado alguma irregularidade. Mas o STF... Então, é só esse poder decorrente da leitura do relatório, mas não que ela possa fazer a intervenção direta para fazer as correções. Pela legislação, a correção vai ser feita pela Previc, se for o caso, com as intervenções cabíveis. Entendeu? Bom, essa é a visão geral, então, que a gente tem da Constituição. E agora eu vou passar a um panorama das leis complementares 109, 108 e 2618, pontuando. Na verdade, não tem como a gente olhar toda a legislação. O que eu sugiro, se alguém quiser depois aprofundar o estudo, é que leia essas normas e vai ter uma compreensão mais ampla. E façam nessa sequência, né? Até tem uma coisa curiosa, né? Porque a Lei Complementar 109 de 2001 é a que estabelece as normas gerais para todas as previdências privadas, não só a pública. E a 108 é a que estabelece para o setor público e busca fundamento de validade na 109. Então, quer dizer, a numeração devia, no mínimo, estar invertida aí. Mas, enfim, façam nessa ordem, 109, 108 e 12, 618, que fica mais adequado. Então, vou pontuar alguns aspectos aqui de alguns artigos que me parecem relevantes assim, para a gente ter em mente e entender o sistema como ele funciona. Na Lei Complementar 109. O artigo 3º, ele vai definir que a ação do Estado nessa regulamentação, ele é basicamente de formulação de política, regulamentação e fixação de padrões mínimos de segurança financeira e proteção dos participantes. E também, participante é aquele que adere ao plano, e também aos assistidos, que é aquele que está em gozo do benefício do plano. O artigo 4º e 7º estabelecem alguns requisitos mínimos, podendo a entidade ser fechada, quer dizer, o acesso restrito, ou aberta, que não é o caso, então, dos servidores públicos. Os planos, no geral, previstos no mercado, aí, então, podem ter contribuição definida, que obrigatoriamente é o nosso, né, do nosso interesse. A contribuição pode ser variável também, porque existem planos em que você busca acumular um determinado capital, e aí vai variar conforme a necessidade, né? E também tem os planos de benefício definido, que aí que o mercado não gosta muito de utilizar também, né? Utilizou no passado e viu que não era muito bom, porque você tem que pagar um valor independente daquilo que for acumulado. Então, o risco fica para o plano. Em relação aos planos das entidades fechadas, também já está na Lei Complementar 109 algumas coisas obrigatórias que eles têm que prever. Então, às vezes, quando tem alguma coisa lá, alguma discussão, a FUNPRESP tem esse direito. Se ele está aqui na Lei 109, é uma garantia maior. Por exemplo, então, o direito que está na Lei 109 tem que ter portabilidade, tem que ter o benefício proporcional diferido para quem se desliga do patrocinador, que é aquela coisa de você poder continuar, e lá na frente, quando você preencher os requisitos, você pode receber o benefício de forma proporcional. O direito ao resgate das contribuições próprias vertidas para o sistema, isso é descontado, evidentemente, aquela parcela de custeio. Então, o teu acumulado você tem direito de resgatar se você sair.
A hora que você quiser, você pode sair, você resgata descontado o que você pagou de taxa de administração e você não tem direito de levar o que o patrocinador pagou. Né? O plano pode prever isso? Pode, mas não prevê, né, hoje, e não é a obrigação que ele preveja. Também é permitida a solidariedade entre patrocinadores, ou seja, nós podemos ter planos em conjunto. Então está aqui o fundamento, não se pode questionar que a FUNPRESP tenha legislativo e executivo. É permitido, né, pela Lei Complementar 109. E seria permitido a fusão também das FUNPRESPs, pela legislação. Eu quero chamar a atenção aqui para o artigo 17 dessa lei. Ele prevê, basicamente, a possibilidade de mudanças no regulamento e benefícios dos planos, destacando que só se adquire direito aos benefícios no momento em que cumprido todos os requisitos para a obtenção do benefício. Aqui nós vamos botar direito, sair do regime do servidor público para vir para um outro, onde lá eu não tinha direito adquirido a nada. Aí eu vou lá, faço uma adesão ao FUNPRESP, porque o FUNPRESP me prevê o benefício, além do saldo acumulado, me prevê o benefício de sobrevida de 70%, se depois que esgotado o meu saldo acumulado, e outros benefícios e tal. E, de repente, quando eu vou me aposentar, a situação mudou. São outros benefícios que estão previstos. E isso aconteceu nos planos da iniciativa privada, já foi levado ao STJ e ao STF. O artigo 68, parágrafo 1º, também diz expressamente: os benefícios serão considerados direito adquirido do participante quando implementadas todas as condições estabelecidas para a elegibilidade consignada no regulamento do respectivo plano. E foi levado ao STJ, ele fixou a tese de repercussão geral número 907, nesse sentido também, que o regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária e não da data da adesão, assegurado o direito acumulado. O STF, no tema 662, já disse que a questão não é constitucional. Então, o que tem direito, pelo que o STJ disse, é apenas ao teu acumulado. Quer dizer, aquilo que você acumulou, chegou lá na hora de se aposentar, acumulou R$1 milhão, isso você tem direito. O resto pode ter alguma alteração no plano, respeitadas também as normas mínimas que estão previstas na legislação. É bom a gente perceber isso, porque pode surgir no futuro justamente discussões nesse sentido. Mas quando eu aderi ao plano, eles pagavam tanto, e agora estão pagando tanto. Claro, depois que você adquiriu o direito ao benefício, aí a situação é diferente. Os artigos 19 e 21 trazem uma questão bastante sensível, que é o equacionamento dos resultados deficitários. Quer dizer, essa é a pior parte, né? Quando tem déficit. E quando tem déficit, a gente sempre pensa, não, mas se teve déficit, é porque o plano não teve uma boa gestão, e será que a gente pode fazer responsabilidade civil e tal? A gente fica achando que sempre vai ter uma solução jurídica para cobrir esse déficit sem que a gente tenha que tirar o dinheiro do nosso próprio bolso. Os participantes do plano. Porque, na verdade, o que vai estar ali nos artigos 19 e 21? A responsabilidade para cobrir o déficit é dos participantes do plano e dos patrocinadores, na proporção daquilo que cada um é obrigado a contribuir. Então, como hoje é 1 para 1 no FUNPRESP, por exemplo, então vai ser essa participação. Se tiver um déficit lá de 1 milhão, 500 mil vai ser pago pelos participantes e 500 mil vai ser pago pela União. Quando tiver um déficit que seja decorrente de alguma má gestão ou alguma situação que seja atribuível aos gestores,
tem essa possibilidade de regresso. Mas existem situações em que o déficit não vem disso, né? Por exemplo, vicissitudes do mercado, ou mesmo tem contribuições, você paga uma parte da contribuição, que é de 13%, para o fundo de FCB, que são dos benefícios extraordinários. Você vai para um fundo que é para cobrir os benefícios extraordinários, que servem para quê? Basicamente é o seguinte: quando você acumulou lá todo o seu benefício, aí você vai todo o teu saldo durante toda a sua vida. Aí você com 65 anos vai se aposentar. Se aposenta, você pega aquele saldo acumulado e vê naquele momento da aposentadoria qual a expectativa de sobrevida. Vamos supor que a expectativa de sobrevida é 75 anos. Então o que o plano vai fazer? Ele vai pegar esse saldo acumulado, dividir pelos próximos 10 anos e vai consumir esse saldo durante os próximos 10 anos. De forma que quando você chegar aos 75 anos, você não vai ter mais nada, você vai ter R$0 na tua conta acumulada. Só que você resolveu não morrer com 75 anos, né? É uma pessoa insistente e tal. E aí você não vai receber mais nada, né? Aí o plano hoje, por exemplo, aí é obrigatório por lei ter esse benefício de sobrevida. E aí o que acontece? Tem esse fundo que se paga para sobrevida, e você passa a receber um benefício de 70% da tua última remuneração, digamos, do teu último benefício, né? Até você morrer. Se as pessoas... Então pode acontecer o quê? E tem também outras situações. Esse fundo ele serve para alguma aposentadoria por invalidez precoce, para garantir que seja apenas o valor mínimo, para uma pensão por morte precoce, em que a pessoa não contribuiu quase nada, também por um período vai receber um valor mínimo. Então são situações quase de seguro, propriamente dito, né? E ele cobre também a aposentadoria, a diferença do saldo acumulado na aposentadoria daqueles que têm a possibilidade de se aposentar como especial ou com diminuição de idade, né? Como professores, as mulheres, os portadores de deficiência. Então, vamos supor que não se... E, claro, é feito um estudo para acertar no valor, mas é uma estimativa. Né? Vamos supor que não dê, que as pessoas comecem a viver demais, pode ter a necessidade de fazer uma complementação aí. Né? Claro, quem entrar primeiro aí, o pessoal do início, é difícil chegar nessa situação, porque vão ser aqueles que, na verdade, vão afundar o plano, né? Se viverem muito, não vão ser aqueles que vão ter que pagar. Mas com o tempo essa situação pode acontecer. E pode acontecer uma situação extraordinária de repente o serviço público fica tão ruim que as pessoas começam a sair em grande quantidade. Ou não confiam mais no FUNPRESP por uma questão ou outra e de um momento para outro há uma saída enorme de pessoas do FUNPRESP. E aquela taxa de 6% que estava sendo cobrada não é mais suficiente para cobrir as despesas do fundo. Aqueles que ficaram podem ser chamados a fazer uma contribuição extraordinária para resolver essa situação. Então, tem esse aspecto, né, desses artigos 19 e 21, que é esse aspecto da solidariedade, que é importante a gente perceber, pode gerar discussões judiciais, mas também nós, assim como temos essa possibilidade de ingressar no FUNPRESP, temos que ter em conta também esse elemento de risco, que no caso da contribuição definida é um pouco menor do que em outras situações, porque você não tem que cobrir déficits por aplicações para pagamento do benefício ordinário, né? Na verdade, uma aplicação mal feita aí já vai refletir imediatamente na tua conta de acumulação, o que também não é bom. Mas aí todo mundo está sujeito a isso em qualquer tipo de aplicação, até na iniciativa privada. A segunda questão, que é aquela que o Helder falou também, é relativa, nessa parte do déficit, à responsabilidade civil contra os dirigentes ou terceiros que derem causa ao prejuízo. Então, pode surgir a tentativa e pode surgir ações aí, né, que queiram enquadrar o patrocinador como esse terceiro, principalmente se ele se omitir no dever de fiscalizar.
ou mesmo querer responsabilizar a Previc, caso tenha alguma situação de dano, de déficit, que a Previc deveria ter agido. São situações excepcionais, mas que podem acontecer e pode ter toda uma discussão e vai acabar gerando, se for contra a Previc, obrigatoriamente, independente de qual for o ente que seja o plano, vai acabar gerando uma ação na Justiça Federal, né? E uma ação daquelas mais complicadas de decidir. Agora, tem essa questão da responsabilidade do patrocinador em caso de prejuízo que advenha da decisão dos conselheiros deliberativos indicados por ele. Pela lei, porque o que acontece? Pela lei são 6 conselheiros, pela lei complementar 109, 6 conselheiros deliberativos, no nosso caso da FUNPRESP, até 6, né, na verdade, da FUNPRESP foi estabelecido 4, sendo metade indicado pelos patrocinados e metade pelos patrocinadores. E o presidente é indicado pelo patrocinador, tendo o voto de Minerva. Quer dizer, se der 3-3, numa decisão para fazer um investimento que os patrocinados, que os participantes entendam ser de risco, se der 3-3, vai ganhar a decisão por fazer esse investimento. E se essa decisão depois se tornar realmente uma péssima decisão e der prejuízo ao fundo, poderia o patrocinador ser chamado à responsabilidade pelo fato de ter indicado esses representantes que tomaram essa deliberação, sem prejuízo da responsabilidade pessoal de cada um deles. Essa aí já está prevista na lei. Mas poderia chegar ao patrocinador? Helder, arrisca aí um pouco para eu tomar uma água. Eu não arrisco. Muito boa pergunta. Acho que não. Acho que já seria exagerado. A princípio pareceria instituir uma responsabilidade não prevista na lei, né, por extensão. E no final das contas a viúva tendo que pagar como sempre, né? Seria mais uma... Então, assim, sei lá, tem a Previc fiscalizando, mas daí a Previc fiscaliza, então aí não fiscalizou também seria caso de responsabilizar a União. Acho que seria um passo meio exagerado. A princípio, dependendo de melhor reflexão, parece que a lei determina as hipóteses de responsabilidade, não podendo estender a princípio. Alguém mais quer falar, hein? Eu vou arriscar, como eu estou aqui para isso, né? Vou arriscar uma solução, digamos assim. O que eu pensei foi o seguinte: a Lei 109, ela estabelece no artigo 35, parágrafo 3º, os requisitos para a pessoa estar apta a integrar o Conselho Deliberativo. Requisitos profissionais, experiência, formação, de conhecimento técnico, né, de não responder processos, né, enfim, conhecimento técnico e reputação ilibada, poderíamos resumir. No meu modo de ver, se o patrocinador, então, observou esses requisitos na indicação do conselheiro, fica bastante difícil responsabilizar o patrocinador, né? Não poderia responsabilizar, até porque ele não pode ter a ingerência na gestão da entidade. O único caso que me parece poderia ser responsabilizado o patrocinador é se ficar evidenciado que ele influenciou esses conselheiros, né, indicados por ele, a decidirem num determinado sentido. Quer dizer, ele agiu efetivamente ingerindo na decisão. Aí, Emerson, pode falar. Nesses casos, tivemos vários casos agora, né, tipo, sei lá, Postales, enfim, acho que já vários fundos tiveram alguns problemas comprando títulos podres e outras questões. Nunca se cogitou dessa responsabilização do patrocinador, né? É a mesma questão ou é outra hipótese essa? Eu estava pensando nessas questões, porque quando eu estava estudando para aula, eu comecei a olhar as notícias sobre o Postales e vendo o que tinha acontecido, não acontecido, e fiquei pensando, mas porque até o pessoal do Postales estava na Câmara, no Senado, e em todos os momentos eles falavam, não estamos cogitando da responsabilidade da União, nós queremos a
ajuda da União para ir resgatar os valores que estão lá fora e tal, né? Agora, se há uma ingerência indevida, em tese poderia ser discutida a responsabilidade. Seria só nessa hipótese. Na outra, onde não... Só que vai depender de uma comprovação no caso concreto, uma prova bastante difícil, né? Se não impossível. Agora, isso falando em tese, arriscando uma solução. Mas como eu concluo até aqui escrevi aqui, né? Mas é uma questão em aberto. A gente vai, talvez, e a nossa preocupação aqui no curso não é chegar necessariamente a soluções, e sim pensar os problemas e ver aquilo que pode chegar até nós, né? E se alguém cogitar dessa responsabilidade, vai chegar até nós vamos ter que ter uma ideia de como vamos proceder com relação a isso. Certamente é um assunto que se vier a ser trazido ao judiciário, vai gerar muita discussão. Bom, continuando aqui, o artigo 25 fala da possibilidade do órgão regulador poder autorizar a extinção do plano de benefício ou a retirada de patrocínio. Quer dizer, o patrocinador, pelo artigo 25, ele pode se retirar, o plano pode ser extinto, né? Obviamente tem que cumprir todas as suas, por iniciativa própria, né? Não por intervenção, por iniciativa própria, resolvemos terminar com o plano. Não acho que seja uma coisa factível que vai acontecer com o nosso FUNPRESP. Mas na iniciativa privada que poderia acontecer, né? Mas, além da extinção do plano, pode ter a retirada do patrocínio. E eu fico pensando, será que caberia essa ideia da retirada do patrocínio no caso dos planos, dos nossos planos do servidor público? Poderia se pensar? Agora, poderia o patrocinador continuar de qualquer forma, mas reduzir a sua contribuição? Claro, pode reduzir, mas ele pode reduzir até quanto? Ele pode reduzir até 50%? Na iniciativa privada já tem empresas que reduziram para 30% a participação, né? Começaram paritárias e hoje estão em 30%. 10%? Então são questões que pela lei pode sair, pode reduzir, pode até sair. Então poderia reduzir a quanto quisesse. Agora, será que no serviço público, aqui dentro do regime tal como instituído, poderia haver essa desvinculação total? Me parece que se a gente for buscar o substrato constitucional, o patrocinador não pode sair, porque ele tinha a obrigação de criar esse plano para poder colocar todo mundo no teto do INSS. Mas depois, então, não posso sair, mas então eu posso reduzir para 5%? Não tenho resposta. Em princípio, esse artigo 25 me faz dizer assim, não tem uma vedação legal para isso. Mas é uma questão que talvez vá surgir no futuro também na medida em que os patrocinadores, entes públicos, comecem a queiram reduzir as suas contribuições. E aí vai chegar num momento que vai vir, não, mas menos do que isso não pode, ou pode. Né? Se alguém quiser falar, tá... Seria golpe, né? Seria praticamente um golpe, né? Bota 0,001%, para não dizer que não botou nada. Sei lá, teria que encontrar algum patamar mínimo. Quem sabe em relação à contribuição do patrocinado, ver esse novo percentual de contribuição dos servidores públicos na PEC agora, sei lá se vai ser 16% ou 20%. Então, 20% da contribuição do patrocinado, pegar o percentual que está sendo destinado agora, que os servidores públicos vão ter que contribuir. Talvez pegar esse percentual em relação ao percentual do patrocinado. Porque se não realmente botar uma pro forma, não pode sair, não pode. Então, bota lá 0,001%. Aí é golpe, né? Parece que já fizeram isso na remuneração do servidor público, lá que tinha que dar algum aumento e deram 0,001%. Então, tem umas coisas que... E a professora Denise Follman, até numa palestra que ela deu para a PAJUF sobre essa questão dos benefícios especial, da migração de regime, ela observou isso. Ela falou, hoje está 1 para 1 por quê? Porque os novos, o FUNPRESP quer atrair novos integrantes, primeiro. Então, isso é importante. Se ficar
O mercado, na verdade, interno é que vai decidir. Porque se o governo também não der nada, por que o cara vai aderir à Funpresp, né? Agora, ela diz assim, e hoje quer se atrair aquele pessoal que tinha o direito de opção. Depois que tiver um volume grande de pessoas participando, acho que dificilmente o patrocinador vai diminuir para 0,01%, porque daí ninguém mais vai querer continuar no Funpresp, né? Mas se ele pode diminuir para 50%, são coisas que a gente tem que considerar e pensar. Mas, Emerson, o que o pessoal quer saber é se você aderiu ou não. É isso que o pessoal quer saber. Essas questões pessoais eu vou deixar para as perguntas para o final, entendeu? É o bônus. Quem aguentar até o final. Mas eu vou responder, então, já essa específica. Eu já quase aderi umas 3 vezes. Daí, quando eu vou estudar um pouco mais, eu falo. Mas a última, aqui na minha conclusão, está assim, mas afinal de contas, aderir ao Funpresp vale a pena ou não vale a pena? Quem ficar até o final vai saber o que eu penso a respeito. Muito bem. A lei também fala no artigo 26 das entidades fechadas, abertas, né? Planos coletivos. O que importa aqui para a gente, me parece que se passar a PEC 6, né? É que aqui está previsto os planos abertos coletivos. Né? Então, a entidade, os planos abertos, que é da iniciativa privada, né? Coletivos, poderiam ser utilizados, então, nessa modalidade de licitação. Qual que é a diferença financeira entre os planos? Não existe, assim, no sentido do benefício que você vai receber e quais são os requisitos e tal. O que existe é a diferença de gestão. Por quê? Porque, enquanto a entidade fechada, ela deve ser obrigatoriamente, já pela Lei 109, uma fundação ou sociedade civil sem fins lucrativos, a sociedade, as entidades abertas, né, devem ser obrigatoriamente organizadas na forma de sociedade anônima. Então, a sociedade anônima, gestão de mercado, né, não tem mais a participação do patrocinador e dos patrocinados na gestão, e vai buscar os resultados de acordo com a organização de uma sociedade anônima. Isso quer dizer que os resultados financeiros da utilização de uma entidade aberta vão ser piores? Não quer dizer que vai ser necessariamente pior. Né? Vai depender dos investimentos que forem feitos. Na verdade, o que tem é uma capacidade menor, uma possibilidade menor de interferir, da gente interferir na gestão da coisa. Só que também, se você tiver na entidade fechada pessoas que estão lá, gestores mal intencionados e politicamente indicados e que busquem atender a certos interesses, vai ser, também não tem garantia nenhuma que vai ser melhor do que a sociedade anônima. Então, são coisas que para a gente perceber as diferenças e ter em conta isso. Basta ver, como eu tinha falado, o caso da Postales ali, com essas fraudes milionárias que existiram. O artigo 41 vai falar da fiscalização, que é a cargo da Previc, e como eu já falei, as entidades, os patrocinadores, aí eles têm o dever de fiscalizar, mas todo o resultado da fiscalização deles não pode resultar em intervenção, e sim em repassar para a Previc. E aí nós podemos ter uma discussão de responsabilidade civil numa omissão de fiscalização, de repente, da entidade, do patrocinador ou da Previc. Mas a gente sabe que a responsabilidade civil, nesse caso, é muito difícil de ser determinada pela experiência que a gente já tem quando há os problemas com bancos, né, que vão à liquidação extrajudicial e não se consegue nunca a responsabilidade do poder público nesse ponto, e não sei também se é possível que isso ocorra, né? Muito bem. Vamos vendo aqui, passar um pouquinho para frente. Passando para a Lei Complementar 108, acho que da Lei 109 são esses os principais aspectos. A 108, na verdade, ela repete muito da 109. Novamente, fala
a contribuição normal do patrocinador não deve ser superior à do participante, mas não estabelece um patamar mínimo, então também nós não vamos encontrar na Lei Complementar 108 esse direito de paridade aí na contribuição, né? E na prática, na verdade, é uma lei que, como até veio publicada na mesma data, é mais pro forma de complementar aquilo que já está na Lei 109 e realizar as determinações constitucionais do que propriamente estabelecer alguma coisa nova, né? Então, e daí nós vamos para a Lei 12.618, que finalmente então é a lei que autoriza, né, a criação da FUNPRESP, ESE, JUDE e LEG. Essa lei dá uma concretude maior à estrutura administrativa das entidades, estabelecendo, então, conselho deliberativo, 6 membros para o conselho deliberativo, 4 para o conselho fiscal e 4 na diretoria executiva. Ali, até corrigindo, né, eu tinha falado em 4 no conselho deliberativo. São 6 no conselho deliberativo, o 4 é no conselho fiscal e 4 na diretoria. Desse ponto aqui, tem a questão da opção ali, que a Lei 12.618 traz, mas que eu não vou tratar nesse momento, porque já foi exaustivamente discutido em outros momentos. Há um aspecto importante, é a obrigatoriedade do recolhimento da contribuição mensal do patrocinador até o dia 10 do mês subsequente, quer dizer, a União até o dia 10 do mês subsequente tem que botar a parte dela na conta. E aí tem uma previsão de responsabilidade do patrocinador, né, do gestor, na verdade, do patrocinador, digamos assim, que deveria ter feito esse depósito e não fez. E que cause prejuízos por conta disso à entidade. E aqui talvez seja mais possível a gente pensar, sim, numa responsabilidade não só do agente público que deveria ter feito o repasse, mas da própria União, né, no nosso caso, por não ter feito o pagamento devido e, com isso, o fundo ter tido algum problema aí financeiro de não conseguir honrar com seus compromissos. Mas essa é uma responsabilidade específica por falta desse pagamento, né? O artigo 15 traz uma previsão interessante, que ela permite a gestão dos ativos por meio de carteira própria, quer dizer, então o FUNPRESP pode fazer uma carteira própria e fazer os investimentos. Ela pode também utilizar a carteira administrada por terceiros ou alocar os valores dos participantes em fundos de investimento. Se for contratar a entidade administradora de carteiras, os fundos precisa de licitação, precisa fazer licitação para contratar terceiros para fazer a gestão, e o prazo máximo de vigência vai ser de 5 anos dessa instituição contratada fazendo a gestão. E cada instituição contratada para fazer a gestão pode gerir no máximo 20% do patrimônio do fundo. Então, é uma regra que tenta proteger, digamos assim, o patrimônio. Você limita o tempo em que uma entidade privada, aí, né, que pode ser contratada, pode estar fazendo a gestão, e limita também o número, o percentual que ela pode, do valor do fundo que ela pode gerir. Se a gente olhar bem, na verdade, aqui já tem uma previsão, então, da possibilidade do FUNPRESP entregar a gestão de uma parte da carteira, ou de tudo, se quiser, para a iniciativa privada. Aqui, para mim, tira um pouco daquela crítica de que o objetivo da emenda da PEC 6 é entregar toda a gestão para a iniciativa privada. Mas, de qualquer forma, me parece uma regra protetiva, né? Eu já falei das contribuições, das fiscalizações em momentos anteriores. Acho que, para finalizar essa parte aqui, resta falar apenas da vigência. Por quê? A vigência dos planos do FUNPRESP não é a partir da Lei 12.618, é a partir da sua efetiva criação. E aí talvez a gente não tenha se atentado para isso, mas é um elemento importante para definir. Pode existir várias situações de transição que vão necessitar que a gente saiba exatamente quando que estava valendo a coisa, né? Principalmente para o servidor que entrou justo naquele momento. Então, o momento que o plano passa a ter vigência é depois da aprovação da Previc.
Porque veio a Lei 12.618, daí o Executivo baixou o decreto, deixa eu pegar um número aqui, o Executivo baixou o decreto 7808/2012, que criou a FUNPRESP-ESE, o STF, pela resolução 496/2012, criou a FUNPRESP-JUDE, a Câmara dos Deputados aderiu ao FUNPRESP-ESE, o MPU aderiu ao FUNPRESP-JUDE. O FUNPRESP-ESE foi aprovado pela Previc com validade a partir de 4/2/2013 para os servidores do Executivo. O acordo feito com o Legislativo foi aprovado pela Previc em 7 de maio de 2013. E o federal, para o Judiciário, junto com o do MPU, foi aprovado de uma vez só, no dia com validade a partir de 14/10/2013. Então nós temos aí, apesar de todos os servidores públicos federais hoje que entram hoje estarem no mesmo regime, nós temos datas diferentes de início. Para o Executivo, servidores do Executivo, 4 de fevereiro de 2013. Para o Legislativo, 7 de maio. Para o Judiciário e MPU, 14/10/2013. Então é um elemento que pode trazer algumas discussões interessantes. Se a gente começar a pensar em hipótese, a mudança de carreira sem solução de continuidade geraria uma mudança de regime? Quer dizer, o cara é analista, já há 10 anos se torna juiz. Em princípio, a gente tem o entendimento que não. Essa parece mais fácil. Mas, por exemplo, um servidor federal antes de 2013 vira servidor estadual em 2015, depois volta para federal sem solução de continuidade. Muda de regime? Outra, servidor federal antes de 2013 deixa o cargo concursado, ingressa num cargo federal em comissão, de forma imediata, e depois volta a ser concursado sem solução de continuidade. Qual o regime aplicável? E se esse servidor tiver optado pelo regime do benefício especial, manterá pelo menos o direito ao benefício especial? Outra situação, o servidor federal que acumula 2 cargos cumuláveis, por exemplo, juiz e professor, antes de 2013 era só juiz, ingressa como professor em 2017, como fica? Regimes diferentes para cada cargo? E se ele, como juiz, fizer a opção pelo BE e mais tarde, antes de se aposentar como juiz, ficar só como professor até se aposentar, tem direito a esse benefício especial? Enfim, para vocês verem como tem só algumas pequenas, isso foi o que eu consegui pensar, só para trazer uma... Não tem resposta, não vou dar resposta para essas perguntas, que só algumas pequenas questõezinhas que vão surgindo. Como o desembargador falou no início ali, o direito previdenciário vai se tornando cada vez mais complexo por conta de todas essas questõezinhas que vão surgindo. A cada mudança de regime, a cada alteração, passa a ser importante não só definir essas situações de transição, como às vezes 2, 3 dias de trabalho o cara discutir pode fazer toda a diferença entre R$1.000 ou R$5.000 no benefício do cidadão. Então essa parte então inicial que eu queria trazer para vocês, para a gente dar uma quebrada aqui e já partir para o segundo tempo, eu preparei algumas questões ali que eu vou pedir para a escola distribuir, para o pessoal da escola distribuir para vocês, mas não é para discutir em grupo, nada. Eu vou dar uns 10 minutinhos para vocês darem uma analisada, uma pensada nessas que são 5 questões, para a gente voltar, concluir com essas indagações. Se vocês quiserem participar, arriscarem responder, a gente faz um pouco de diálogo e depois já faz o fechamento. Tá bom? O pessoal da escola... Aí, estão distribuindo. Vamos dar uns 10 minutos, né? São 12h39. 12h50 a gente volta e aí vai para uma análise rápida dessas questões e para a conclusão já dos trabalhos. Quem precisar ir embora pode aproveitar esse momento. Mas eu estou vendo daqui, tá? Vamos voltar aí, pessoal? Vamos voltar que eu quero almoçar ainda hoje também.
Estamos voltando. Que aqui em Jaraguá é assim, cara. Se você chegar para almoçar, depois da 1 e pouco, você já não pega comida. Já recolheram o buffet em todos os restaurantes. Já pode começar. Então vamos lá. Questão 1. A ideia desse segundo tempo é que a gente possa, eventualmente, se alguém tiver alguma sugestão de resposta, interagir, falar. Alguém começa arriscando, dando uma resposta para o primeiro, hein? Eu já falei demais. Vai lá, Helder. Leonardo. Você já é o dono do microfone. Vai na primeira, que a primeira é fácil. Bom dia. Eu vou na primeira, vou aproveitar a primeira e o resto eu passo adiante. Bom dia, Emerson. Bom dia. Bom, dando uma olhada na legislação aqui, fala que é uma fundação pública, né? O artigo, deixa eu ver onde é que está propriamente o artigo da 12. Deixa eu ver qual é o artigo que menciona que estava procurando. Não, aqui a grande cria. discussão Aqui aí, cria. porque fala que é uma entidade pública, mas uma fundação pública, mas de direito privado, né? Fundação pública de direito... são estruturadas na forma de fundação de natureza pública com personalidade jurídica de direito privado. Né? E o que é isso? O que é uma fundação de natureza pública com personalidade jurídica de direito privado? É uma fundação pública? Então você ver, né? Eu coloquei aqui como sendo a federal, né? Justiça Federal, no caso, e a competência seria das varas cíveis e não previdenciárias, por se tratar de questão administrativa, de regime próprio, enfim, complementação de aposentadoria de servidores, tá? Essa foi o meu chute foi esse. Não sei se alguém tem algo a mais a complementar, ou se tem algum entendimento diverso. O Helder. Só lembrando que, como o Miguelotti esclareceu ontem, a JUF apresentou uma proposta para deixar bem explícito que a competência é da Justiça Federal, né? Foi sobre o... Na PEC, agora, PEC, né? Isso. Então, que não seja, mas para deixar bem claro e explícito, né? Uhum. Mas o meu entendimento é assim, tem a União é patrocinadora. A União indica diretores. Uhum. Tem o interesse dela nessa causa. Não pode afastar, independente do resultado dessa PEC, se vai aceitar ou não, mas a União patrocina, patrocina, indica diretores. Ela tem interesse em participar. Interesse jurídico, né, em participar. Sim. Mas por outro lado, vocês vejam que também, pela própria Constituição e pela legislação, ela é totalmente independente do RPPS, né? Ela não tem qualquer relação com o contrato de trabalho. E eu fiz essa questão justamente por isso, para a gente, na forma de questão, para a gente se atentar nesse aspecto. É uma questão que já foi discutida, na verdade, já chegou até o STF, não por conta do nosso FUNPRESP, e sim por conta de outras situações envolvendo também a Caixa Econômica Federal, por exemplo, que nós já temos há mais tempo, nós temos do Correios há mais tempos, e tem também na Justiça, tinha uma discussão se seria da Justiça do Trabalho ou da Justiça Estadual, né? Porque por causa da questão justamente essa, do patrocinador instituir e tal. E o STF tem os temas 190, no tema 190, e o STJ indicam que a Justiça Comum Estadual é a competente como regra. Então é algo para você ver que o nosso raciocínio normal seria pensar, não, isso vai dar sempre na Justiça Federal. E a gente adere ao FUNPRESP pensando, não, qualquer coisa a gente vai... Então, se vai discutir só o valor de benefício ou o valor de alguma coisa, a gente vai acabar... E é por isso, na verdade, que a JUF propôs está trabalhando... Não é para ficar claro, é porque se não tiver essa emenda, não vai... Nós vamos... Discussão do benefício. E aí passa a ser relevante toda aquela situação de tentar incluir a União como responsável de alguma forma, né? O tribunal também tem entendimento no caso da Caixa, na área civil. A competência dentro do tribunal é na área civil, mas ele vai ter esse entendimento que, em alguns determinados casos,
a Caixa Econômica realmente tinha que complementar, tinha que pagar lá um valor para o fundo deles, né? Então ela era a parte legítima para figurar na demanda. Mas em outros, onde se discutia só o cálculo do benefício e o valor do benefício, vai tudo para a justiça estadual por conta dessa desvinculação. Então, o que pode gerar uma tentativa sempre grande de tentar incluir a União na LIDE por alguma razão de responsabilidade, para tentar trazer para a Justiça Federal. O que é ruim para nós. Porque o melhor, então, seria já aprovar, e talvez isso seja um argumento bom para a Justiça, seja já aprovar que fique na Justiça Federal as questões do FUNPRESP federal. Por quê? Porque senão a gente vai ter ações que vai se tentar dar uma complexidade muito maior do que precisa só para tentar manter aqui na nossa... Mas é a situação não positiva do ponto de vista jurisdicional, negativa do ponto de vista pessoal. A segunda questão, então, e só terminando a primeira ali, né, a competência interna hoje seria efetivamente no TRF das varas cíveis, sempre mas aí é pela regulamentação que a gente tem. Nada impediria, por exemplo, que no futuro se pensasse em levar para as varas previdenciárias, porque essa questão seria previdenciária ou não. É só uma questão de regulamentação interna, de divisão de competência. O Helder sabe que o previdenciário já está tranquilo, né, Helder? Mais umas ações não ia ter problema para ele. Então, agora passando para 2, o que vocês pensam disso daí? Seria de impedimento do juiz, suspeição, veriam algum impedimento em alguma situação? Primeira competência originária do STF, né? Primeira questão exatamente. relativa à competência originária do STF. Eu penso que não. Eu penso que não. Ações que não sejam aquelas ações específicas onde você está discutindo o direito o cálculo do benefício, sim aquelas ações em que de repente você esteja questionando todo o sistema ou uma ação de reparação de danos em que atinge todos os envolvidos, alguma coisa assim. Só uma coisa, Emerson. Para mim, a pergunta trouxe uma novidade. Eu não sabia que mesmo quem é anterior e não migrou para o regime de teto, também, porque está no regime de paridade e integralidade, também pode aderir ao FUNPRESP, é isso? Sim, só que daí você não adere como um participante patrocinado, né? Você adere, mas não vai ter... Você pode participar do plano, mas você não vai ter contrapartida da União. Sim, sim. Haveria situação de interesse... Eu acho que não haveria interesse direto ou indireto de toda a magistratura, porque nem todos aderiram, seja de uma forma ou de outra, nem todos aderiram. Alguns, então não haveria um interesse direto de toda a magistratura. Agora, qual é a pergunta? Caso se entenda que não haveria impedimento de suspeição do juiz efetivamente vinculado ao FUNPRESP para o julgamento das tais causas, parece que há, né? Mas sim... Se eu tivesse aderido e me chegasse uma causa a julgar, eu acho que eu me declararia suspeito. É a mesma coisa, mas aí é o financiamento dos outros, né? Não normas gerais, porque aqui está perguntando... não um caso específico do benefício específico. Em ações relativas ao assunto que versem sobre tese de interesse de todos os participantes. Um reajuste no valor do benefício. Pois então, algo que me afetaria. Ou a diminuição, né, da União de 50% para 50%, que um cara entra com uma ação individual ou uma ação coletiva. Depende do pedido, claro. Nesse caso aqui, eu entenderia que haveria a suspeição aí. Só tem que falar no microfone, senão eu não escuto. Não escuto se não falar no microfone. Eu deixei essa aqui sem resposta, na verdade, porque mais a pergunta foi mais para a gente pensar e refletir, porque na hora que chega a ação a gente começa a pensar, mas será que eu posso julgar ou não? Então, para a gente começar a antecipar esse pensamento, né? Me parece que o que o Helder falou ali tem sentido, e também a questão de aderir ao FUNPRESP, então é bom, né? É uma vantagem aí para você não ser o escolhido para julgar esse tipo de ação.
Agora, daí vai ficar interessante porque a Corregedoria vai ter que procurar um juiz para julgar que não seja, então, vinculado. Mas é o que acontece com as causas das associações, por exemplo, né? Por isso que vale a pena se associar também, né? Muito bem. Terceira questão. Essa é legal. Porque essa é aberta, né? Não tem que saber nada para responder. Qual o regime de tributação que você escolheria se ingressasse no FUNPRESP-JUDE? Progressivo ou regressivo? Vamos fazer uma enquete aí, é só levantar a mão. Quem optaria pelo progressivo? Quem optaria pelo regressivo? Quem não tem a mínima ideia do que faria? Tá, beleza, tá. Pelo menos ninguém ia optar pelo errado. No meu modo de ver. A questão aqui é como funciona o regime de tributação no sistema de previdência privada, que às vezes a gente desconhece. E tem um elemento aqui que pode gerar ações no futuro. Porque o regime de tributação é regulamentado pela Lei 11.053 de 2004. Ele te dá uma opção. No momento que você entra na FUNPRESP, ou qualquer previdência privada que você fizer, complementar, né, você tem a opção de fazer o regime progressivo, que é o normal ali, de até 27,5%, né, que a gente já usa no nosso salário, ou um sistema regressivo que você começa em 35% de contribuição, e aí vai diminuindo, até chegar depois de 10 anos de contribuir, que o dinheiro fica lá investido, você chega em 10%. Então, os dois sistemas, você tem como é que chama? O diferimento do imposto de renda para o momento do resgate, né? Então, o benefício fiscal inicial é o mesmo. Só que como você vai deixar o dinheiro no FUNPRESP, em tese, durante 10, 15, 20 anos, e o que acontece? Essa é uma questão que eu até consultei especificamente o FUNPRESP, eles me mandaram até um videozinho mostrando. Cada vez que você faz a contribuição mensal, eles vão lá e marcam a data, como se o sistema marcasse a data que você contribuiu. Então, o sistema CAPS, que eles chamam, eles vão marcando e vai formando o teu acumulado. Na hora que você for resgatar o benefício, eles vão... O que você recebe quando você resgata, na verdade, em termos de benefício, é o acumulado. Eles vão te devolvendo primeiro as contribuições mais antigas que você fez. Eles marcam e vão te devolvendo as mais antigas. De forma que, no longo prazo, a tendência é que você pague, na maioria dos teus resgates, só 10% de imposto de renda. Então, se você optar pelo sistema regressivo, você pode ter essa vantagem de tirar um imposto de renda de 27,5% que você vai pagar obrigatoriamente se for progressivo, porque vai somar tudo, você vai chegar ali, e vai baixar até os 10%. Qual o problema que pode surgir aí? É que essa opção ela é irretratável e você tem que fazer na hora que você adere ao plano. E em 30 dias você não pode mais mudar. Quer dizer, até o 30º dia do mês subsequente você poderia mudar, da adesão você poderia mudar. Então, no máximo em 60 dias ali, o negócio virou irretratável. Aí você imagina, o cidadão passa no concurso, entra como servidor, um monte de burocracia, vai para cá, vai para lá, preenche os documentos, tal, faz adesão, e, que termo, que eu vou, não, vai no progressivo, que é 27,5%, não vou pagar 35%, não entendo. Eu mesmo, até conseguir ter a certeza dessa situação, tive que perguntar, pesquisei no site, não achei, tive que pedir para os caras da FUNPRESP em perguntas específicas para eles me explicarem. Emerson, aí depois de 20... Posso te interromper um pouquinho? Tá. Pode? Não, é que eu queria voltar, na verdade, da tua consulta do FUNPRESP em relação ao resgate no sistema regressivo. Isso em formato de benefício, ele pega as cotas lá de trás, né? E no formato de resgate total, ele vai... Como é que ele faz? Não, aí ele também vai fazer a mesma contagem, só que ele vai tributar conforme o tempo que ficou, né? Mas aí... Se você, por exemplo, contribuiu durante 30 anos, daí se aposenta, aí você vai pagar aquelas últimas contribuições 35% se você resgatar tudo, né? Mas se você quiser resgatar metade, que você pode, e a outra metade transformar, de qualquer forma, ele vai tributar conforme o tempo que está lá aplicado, entendeu? Entendi. É mês a mês, digamos assim. É mês a mês, ele marca lá a data e na hora que você for sacar, ele não vai fazer uma tributação única, ele vai fazer as faixas de tributação conforme o tempo que ficou lá. Sim, porque mesma coisa funciona pode resgatar ou total ou em formato de benefício, né?
como benefício. Sim. E aí o benefício, eu presumo que ele vai pegar as cotas mais antigas para ter a tributação de 10%. E daí no total ele vai fazer uma conta, digamos que pegue as mais antigas, 10%, e conforme vai se aproximando, a tributação vai aumentando. 35% para as que são, digamos, logo... De menos de 2 anos vai pagar 35%. Exatamente. Aí, se a pessoa pretende sacar tudo no final, ela vai ter que fazer uma análise se é mais vantagem ou não. Sim. Mas eu imagino que se a pessoa vai entrar no FUNPRESP, ainda é mais vantagem para ela ficar com o benefício. Sim. Se você vai entrar no FUNPRESP, é pensando em ter o benefício no final, do valor definido. Por quê? Qual a principal vantagem, digamos assim, de fazer esse investimento? Você paga 13% por causa do fundo lá, para ter o benefício de sobrevida. Chegou no final, tua reserva acabou, você viveu era 75 anos a expectativa de sobrevida. Mas você foi até os 100, você garante um valor de 70% daquele teu benefício sem reserva nenhuma, entendeu? Sim, entendi. Por isso que tem essa situação. Então, o problema que pode surgir daí é que essa opção em 60 dias ela acaba. Daí o cara vai se aposentar daqui 30 anos e quando ele vai se aposentar ele percebe, poxa, mas agora eu vou pagar 27,5%, podia pagar 10%. E aí pode se construir. De repente eu vejo aí uma possibilidade de cenário de se construir em teses de ações contra a União, Receita Federal, tentando justificar a possibilidade, nesse caso, de mudar o regime de tributação. Se vai ser procedente, eu não sei. Para nós também não é muito relevante se é procedente ou não, né? Se entra as ações, já é o que impacta a nossa... E daí não seria só dos FUNPRESP e JUD, seria dos FUNPRESP, dos fundos de todo o Brasil. Aí, né? Alguém quer fazer mais algum comentário? Então, essa aí era importante que tivesse uma boa divulgação, me parece, talvez sugestão que se possa fazer, que se divulgue isso aí para a gente tentar evitar as discussões futuras. Como funcionam as contribuições para o FUNPRESP? Se você botar R$100, quanto que você tem de imediato na tua conta de capitalização? Eu respondo essa, Emerson, porque eu fiz essa conta justamente para aderir com o FUNPRESP, isso que eu acho que é o mais interessante no fundo, né? Deu 62% líquido, a cada R$100, 81 é do patrocinado, 81 do patrocinador, porque desconta o FCBE e os 6% da taxa de carregamento. Essa é a minha conta. Alguém diverge? A cada R$100 nosso, desconta o FCBE, eu não me lembro quanto que está o percentual, e 6%. Então entra 81 líquido na conta. Como a União vem e bota junto na contrapartida, entra mais 81 da União. Então a cada R$100 nosso vira 162. Essa é a conta. Desconta 38.200. Por que funciona assim? Está certinha a resposta. Eu acho que o importante é a gente perceber isso também, porque uma coisa que é muito vendida e que pode ser discutida depois, objeto de discussão, mas eu botei tanto e não tem tanto na minha conta, né? As pessoas que não entendem podem querer até discutir judicialmente, mas para a gente mesmo saber. Quando tudo que você bota, a União bota 100% igual, né? Então, se você botar 100, a União vai botar 100 também. Só que de tudo isso, existem 2 descontos. Um que é 6 hoje, que é a taxa do FUNPRESP JUD. Taxa de 6% de carregamento, que é destinada a cobrir as despesas da estrutura de funcionamento do FUNPRESP. Isso aí é custo de funcionamento do sistema, não vai para lugar nenhum para a tua conta. Pode mudar esse valor. Eles querem diminuir para 4,5% até 2022, eu acho, conforme o número de pessoas que forem aderindo. Pode aumentar também, se as despesas do fundo começarem a aumentar, né? Então, essa é variável. E hoje você tem 13% que vai para a contribuição para os benefícios extraordinários, que é aquele que eu falei lá no meio, que é sobrevida, morte, invalidez, diferenças de aposentadoria com relação de idade. E aí você vai começando a ver que vai começando a perceber essa questão. Nem tudo que você coloca... Apesar que os 13%, ele também pode te beneficiar, porque é como se fosse um seguro de tua sobrevida. Mas nem tudo que se coloca gera benefício. E se houver a diminuição do valor da contribuição da União, por exemplo, para 50%, já pode começar a não ser uma coisa tão interessante.
Mas é importante a gente perceber isso, e a pergunta foi justamente para ter essa percepção. Não sei se todo mundo conseguiu entender como é que se compõe, mas Sim. Tem esses elementos que podem gerar discussão, e é importante a gente saber aí até para eventuais ações judiciais. Só para curiosidade, Emerson, a gente fez um cálculo aqui, se baixar para 50%, ficaria 112? 112 a cada 100. Se baixar para, em vez de 100%, 50%. O Emerson. Que já começa, se baixar para 30%, cai bastante, cai bastante. Emerson, então, tudo isso. Mas o que me chamou a atenção é que você falou que o próprio FUNPRESP pode contratar uma outra, pode terceirizar a atividade dele. E isso pode, na minha opinião, pode gerar mais. Eu queria que você falasse sobre isso. Não poderia gerar mais despesa, aumentar mais essas taxas e não haver motivo para terceirizar essa administração? Não? Isso está no plano de... Na verdade, isso aí, anualmente, pela lei, o FUNPRESP tem que fazer a revisão e os seus planejamentos, tanto para o FCBE quanto para as taxas de administração. Certamente, nesses 6% que eles cobram, já está incluída a ideia de uns 2% que ele vai pagar para aquele fundo terceirizado, eventualmente, que ele contratou para fazer a gestão, né? Então, porque o fundo não tem... O FUNPRESP tem interesse em ter a menor taxa de administração possível. Porque o FUNPRESP, como um negócio, como um elemento desvinculado do RPPS, né, ele tem que buscar o melhor resultado possível para os seus participantes. Então, se ele for contratar um terceiro para fazer a gestão e isso aumentar a taxa de carregamento para 10%, aí não vale a pena ele fazer esse negócio, né? Então, aí é mais lógica de mercado aí, né? Enfim, e a última questão aí. O que vocês acham? A FUNPRESP pode ser unificada, independente da emenda constitucional, que pode gerar uma obrigação, mas a FUNPRESP-JUDE poderia ser unificada com a FUNPRESP-ESE? Ou no futuro poderia haver um grande fundo nacional de previdência complementar unificado de todos os servidores públicos? E a gestão dos planos já existentes poderiam ser repassados para a iniciativa privada? Que seria, na verdade, uma transformação da FUNPRESP em uma entidade aberta? Será que seria possível, até por emenda constitucional, fazer isso? Ou, no caso que já está existente, não poderia? Alguém arrisca aí alguma coisa nisso daí? Bom, eu também não sei se vou arriscar algo, mas o que eu vejo, assim, na minha visão, depois de ter estudado tudo para essa aula, e pensando nisso, né? Poxa, mas então quer dizer, a FUNPRESP pode, de repente, de uma hora para outra, passar a ser entregue para os bancos e eles fazerem a gestão, né? Se passar a PEC 6. Olha, eu não consigo ver que seja tão simples assim essas alterações, depois de tudo que eu li. A unificação da FUNPRESP-JUDE e FUNPRESP-ESE me parece algo menos complexo. Se passar a PEC 6, talvez vai ser uma obrigatoriedade. Há de se discutir ainda. E não necessariamente vai ser algo ruim, né? Que você pode, com a estrutura maior, de repente conseguir taxas menores, mas a gente perde o controle dentro do judiciário de uma forma mais ampla disso daí. Se a gente olhar a Lei Complementar 109, uma obrigatoriedade seria cumprir os compromissos já existentes, né? Então, quem tiver em gozo de algum benefício vai ficar com esses benefícios garantidos. Também teria que passar pela aprovação da Previc, uma unificação nacional. Juridicamente talvez fosse até possível, mas politicamente bastante difícil, né? E teria que partir de uma PEC. E ainda assim ficaria essa questão para mim. Ela poderia impor uma unificação contra a vontade dos participantes dos órgãos deliberativos, que pela Lei Complementar 109, qualquer unificação e coisa desse jeito teria que passar pela aprovação dos órgãos deliberativos. Enfim, não tenho resposta para isso daqui, mas é uma questão que se pode cogitar e que é bastante complexa. Eu acho que vamos passar para as reflexões finais, né, diante do adiantado da hora, aí, não que a gente tenha passado do horário previsto, mas para a gente não passar justamente desse horário.
O que eu anotei aqui de 3 reflexões é o que vai acontecer no futuro aí da previdência do servidor público se a gente olha para essa questão da previdência complementar. Porque a partir do momento em que realmente todos os órgãos integrantes forem obrigados a ter uma previdência complementar e todo mundo, no Brasil inteiro, todos os servidores fiquem limitados ao teto do INSS, ainda haveria justificativa para existirem os RPPS, os regimes próprios? Ou todos os servidores, já estando mesmo no teto do INSS, não seriam colocados, de repente, no próprio regime do INSS com as devidas adaptações? Será que é isso que pode vir pela frente? É uma coisa que a gente olha, eu olho para o futuro e vejo aí, se realmente existir essa limitação, todo mundo no teto do INSS, pelos regimes de previdência complementar, uma possibilidade aí bastante, o que pode ser ruim, mas por outro lado também tira todas as despesas, no caso do serviço público de aposentados, do peso do próprio órgão, né? Então tem também um aspecto positivo em termos de legislação de responsabilidade fiscal. Outra coisa que me pergunto é como que essas mudanças todas vão impactar no serviço público, né? Porque a pessoa que entra hoje não tem mais integralidade como elemento que a faça manter o vínculo, ela está limitada ao teto do INSS. O que ela tem de vantagem hoje no serviço público é a estabilidade e o salário. Há uma pretensão, se a estabilidade for mitigada e o salário também for reduzido, como há alguns movimentos nesse sentido, né? Então nós caminhamos para um futuro de rotatividade no setor público, no serviço público, como acontece na iniciativa privada. Também algo que dessas análises todas que vocês estudaram nesses dias, acho que faz o fechamento aqui, né, com essa limitação da previdência complementar, é algo que me faz pensar, eu fico pensando nisso. E, por fim, a pergunta de $1 milhão. Diante de todas as peculiaridades vale a pena apontadas, vale a pena investir no FUNPRESP, Jude? Bom... Eu acho que a resposta aqui, que eu prometi que ia dar, né, não é frustrante, mas depende. Depende por quê? Porque toda resposta é comparativa, toda análise de investimento é comparativa. Você tem que se perguntar primeiro de tudo, quais são as outras opções? Invisto no FUNPRESP ou não? Bom, quais são as outras opções que eu tenho? Tenho dinheiro no colchão, que é uma opção. Minha avó fazia isso, não deu muito certo. Tem a poupança, que não está dando nem a inflação. Tem o Tesouro Direto, tem o Bolsa de Valores, tem uma opção que me atrai bastante aqui, que é gastar tudo. Mas, então são outros fundos de previdência, imóveis, né? Então essa é a primeira pergunta que você tem que fazer se vai pensar no FUNPRESP. Quais são as outras opções? E a segunda, qual a sua capacidade de guardar dinheiro por conta e acumular capital? Esse é um elemento também fundamental. É zero? Todo o dinheiro que eu tenho, se está na minha mão, eu gasto. Ou não, é médio? Um pouco eu gasto, um pouco, mas nunca tenho nada. Ou excelente, não, eu sou um cara que nem o Helder, assim, que já nem depende mais do salário de juiz para viver tão bem que já está. Brincadeira, Helder, brincadeira. Então, aí você começa a ver que, a partir disso, você começa a ver que a FUNPRESP tem pontos positivos, mas também tem pontos negativos e risco. Agora, você olha para os outros investimentos e olha que todos eles também têm pontos positivos e pontos negativos e risco. E aí você tem que achar o risco que te pareça razoável. O que eu concluiria assim como uma regra inicial para pensar se você não tem aptidão para estudar investimentos, se sua capacidade de guardar dinheiro por conta é baixa, o FUNPRESP na alíquota máxima de 8,5%, mesmo com todos os aspectos que podem ser negativos, para você pode ser uma excelente opção, para que você tenha uma garantia de ter alguma coisa guardada no futuro. Agora, se você é bom de investimento, já vem guardando alguma coisa ao longo do tempo, tem bons resultados nesse teu investimento, pode ser que a FUNPRESP não seja necessariamente para você, pode ser que você consiga coisas melhores fora, né?
Ou você pode usar a FUNPRESP com uma ideia de diversificar, botar na alíquota mínima de 6,5%. Né? Então, você vê, infelizmente não tem uma resposta geral, mas eu acho que a gente tem que começar efetivamente a pensar nisso, porque o cenário está mudando, as coisas estão se complicando, digamos assim, né? E infelizmente a gente não tem uma perspectiva muito positiva no futuro. Eu deixo aberto ainda, como prometi, que ia deixar um tempo no final para se alguém quiser fazer uma pergunta que seja nos interesses mais pessoais nossos do que propriamente das ações, né, da jurisdição. Ainda temos 10 minutos, senão se ninguém tiver perguntas, a gente também pode encerrar antecipadamente. O Emerson, essa alíquota a gente pode mudar durante o tempo? Sim, você pode alterar, você pode começar com 8,5 e depois falar, não estou gostando, vou para 6,5. Ou não, estou com 6,5, mas eu queria botar mais um pouquinho. De pensionamento para quem adere ao FUNRESP, qual seria o benefício dos beneficiários, dos dependentes? Para quem adere, quais seriam os benefícios No caso de pensão por morte, ela está perguntando. Se ele levanta o montante lá ou tem direito a uma pensão? Ele pode, digamos assim, no caso de pensão por morte, que a pessoa morra antes de atingir o direito ao benefício, né? Então, o que você tem? Você tem lá um saldo acumulado numa conta pessoal tua. Essa pessoa, o teu dependente, ele vai ter direito a transformar aquilo num benefício, né, que aí tem algumas previsões específicas ali do tempo e tal, mas o benefício mínimo que ele vai ter, mesmo que você está lá, estou 3, 4 meses no FUNPRESP e aconteceu a pior das coisas, né? Ele vai ter um benefício que é de um salário mínimo, salvo engano, hoje no FUNPRESP Jude, e por um tempo, mesmo que o teu saldo acumulado não fosse nem R$1.000, né? Só tem que cumprir a carência mínima ali. Ou ele pode também sacar todo o valor acumulado. E qual a possibilidade de reabrir o prazo para a migração? Será que tem essa... Se fala... Para a opção? Para a opção de migrar de regime. Não tenho a mínima ideia, a possibilidade. Digamos assim, o FUNPRESP, de certa forma, antes pressionava para que o prazo abrisse, porque ele queria ter mais gente para poder cumprir as metas dele de começar a reduzir a taxa de carregamento. Pelo jeito, ele atingiu, porque ele conseguiu diminuir a taxa. Agora, eu não sei o que vai acontecer, depende da reforma e tudo. É uma incógnita. Alguém mais? Eu não estou vendo o outro lado, ali, se alguém quer falar desse lado, o que está o Helder, o pessoal, eu estou vendo. Bom, gente, então, eu agradeço, espero que tenha sido positiva a experiência da gente conversar assim meio que à distância. Depois eu vou pedir um feedback ali para o Josiano, quando ele voltar aqui para Jaraguá. A gente ainda tem que... Acho que também a gente vai ter que aprender um pouco com o tempo a falar assim à distância, um pouco mais engraçado, né? Não, tipo, o pessoal é lá nas aulas na internet. Mas agradeço até que ficaram alguns até o final, né? Quase todo mundo. E vamos almoçar. Não sei se alguém da escola vai falar mais alguma coisa, senão o desembargador já encerrou e já dispensou todo mundo das atividades.